Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Web em Alper. Eu me chamo Vanessa Rodrigues, eu sou especialista em qualidade de vida aqui na Alper Seguros e é um prazer imenso estar com todos vocês, partilhando conhecimento sobre cuidados de saúde. E hoje nós recebemos a Mariana Amorim. Ela é profissional de educação física, especializada em fisiologia do exercício e prescrição de treinamento e ergonomia. Ela é uma profissional na maratona de qualidade de vida e atua em programas de qualidade de vida dentro das empresas, como ginástica laboral, pilates, massagem, avaliação física, prescrição de exercícios e orientações em ergonomia. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada obrigada a toda a equipe. Espero que tenhamos aí uma tarde prazerosa e que tenha aí bastante conteúdo para todos nós. Boa tarde. Boa tarde. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ajustes ergonômicos no posto de trabalho, mas muita gente não sabe o que é ergonomia, certo, Mari? Por favor, conta um pouquinho para a gente o que é ergonomia, afinal. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, né? Vou compartilhar uma tela com vocês para a gente contar um pouquinho aí, falar um pouquinho do que é ergonomia, tá bom? Não sei se a Vanessa Legal. quer falar mais alguma coisa. Sim, pessoal, vão compartilhando as dúvidas que surgirem através do nosso chat, que eu vou dividindo com a Mari, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Qualquer problema aí que ocorra, é só vocês mandarem no chat também, tá? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ergonomia. E para a gente iniciar, né, o que é ergonomia? Então, passando aqui rapidamente para vocês verem, muito bem. A ergonomia muito bem. A ergonomia, ela é um estudo, tá? Que procura, de certa forma, entender, né? Uma ciência multiprofissional e interdisciplinar, que ela procura entender essa perfeita interação entre o homem e o seu ambiente de trabalho. Então, é como se o posto de trabalho se adaptasse ao fator humano. E tudo isso ele vai gerar maior conforto, segurança e mais produtividade também. Então, a ergonomia ela é uma ciência que utiliza de diversas outras ciências, assim também como anatomia, biomecânica, fisiologia em si, com o objetivo principal aí de promover essa perfeita interação entre o homem e o ambiente de trabalho, e isso vai gerar maior produtividade, maior qualidade de vida, maior bem-estar também. Quem norteia, né, quem dá aí os parâmetros para a ergonomia é a NR17. As NRs elas foram criadas visando diminuição dos acidentes de trabalho, né? Então a gente tem 37 NRs. Dentro dessas NRs a gente fala aí de diversos temas, a gente tem trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, e quem dá os parâmetros para a parte ergonômica é a NR17, a norma regulamentadora 17. É ela quem estabelece os parâmetros, ela avalia, faz as correções também e dá as orientações em relação às situações também, às condições de trabalho. Tudo também para gerar maior conforto, maior segurança, mais saúde e um desempenho melhor também. Então, as NRs, né, as normas regulamentadoras foram aí criadas visando diminuição dos riscos e também aí qualificar mais os profissionais. Dentro da ergonomia, a gente tem 3 tipos de ergonomia. Então, a ergonomia aí, ela não é somente a parte física, a gente não fala aí somente de ergonomia quando pensa em postura. A ergonomia, ela está ligada à ergonomia física,
cognitiva e organizacional. Quando eu falo em físico, eu estou falando das posturas, da manipulação de objetos, dos movimentos que eu faço, movimentos repetitivos. Então, eu estou falando da característica da anatomia humana, quando eu falo em relação à ergonomia física. Quando eu parto aí para a ergonomia cognitiva, eu estou falando em relação à atenção, percepção, memória, tomada de decisão, falo também sobre as cargas de estresse. Então, a ergonomia cognitiva ela está mais aí ligada, né, ao setor que trabalha aí com os processos mentais também aí, como eu falei, com a nossa memória, o estresse, o próprio raciocínio, e busca uma compreensão do que pode gerar tudo isso, gerar todo o estresse. Então, a ergonomia cognitiva, ela parte aí do que pode causar, né, essa relação homem com o mundo, homem com o ambiente de trabalho. E ergonomia organizacional, a gente fala de estruturas, a gente fala aí de trabalhos em turnos, a gente fala de reuniões, a gente fala dessa humanização que a gente tem dentro de uma empresa também, a gente fala da comunicação, dos meios, né, de comunicação que a gente possa vir a ter. Então, a parte organizacional da ergonomia, ela está ligada às estruturas empresariais, às políticas dentro da empresa, toda aí essa criação de um espaço que seja totalmente confortável, que tenha essa interação entre os gestores, né, os gestores e os colaboradores. Então, quando a gente fala em ergonomia, a gente não fala aí somente em ergonomia visando a postura. Ela está muito além, muito aquém aí de somente trabalhar a postura. Ela trabalha o corpo, saúde, bem-estar físico e mental também. Certo, Vanessa? Certo. E, Mari, está chegando bastante questão relacionada à ergonomia no home office. E a gente sabe que com a chegada da pandemia, o home office ele se tornou ainda mais conhecido, né? Ele ganhou destaque, ele ganhou adeptos. E essa foi a solução que muitas empresas encontraram para dar continuidade ao negócio, né? E preservar a saúde dos seus colaboradores. Tem, inclusive, uma questão relacionada a como orientar o colaborador para ter, por exemplo, uma postura correta ao sentar. Então, eu gostaria de saber se existem vantagens com o trabalho da ergonomia também no trabalho em home office. Certo, Vanessa. Pode falar. Não, e se a gente consegue falar de ergonomia somente no ambiente presencial ou se também isso transfere para casa? Não, a gente consegue falar de ergonomia sim. Com essa pandemia, né, o home office é algo que veio para ficar e mesmo estando em home office, a gente pode aí pensar em ergonomia, a gente pode pensar aí na questão saúde e bem-estar. Então, eu trouxe algumas dicas aí das vantagens que eu tenho quando eu estou trabalhando em home office. Eu tenho uma vantagem porque eu vou ter mais conforto, não só por estar trabalhando em casa, né, mas também porque eu vou ter aí um ambiente doméstico que eu conheço, que também aí que vai me gerar maior conforto, essa sensação de conforto e trazer também uma sensação aí de bem-estar, de aconchego, de acolhimento. Então, quando eu falo aí em home office, eu tenho mais conforto e isso vai gerar menor estresse. Vai gerar menor estresse também, porque se eu pensar aí que eu não preciso pegar trânsito cheio, né? Não preciso aí para me locomover até o local, que eu estou em home office, mas eu me crio uma rotina e vou trabalhar mesmo que seja no meu quarto, eu diminuo a questão, o fator estresse, por não pegar um transporte público cheio, também aí por não pegar, né,
um trânsito, o trânsito da cidade que a gente conhece bem. Eu vou estar mais próximo da minha família, tenho que ter um controle sobre os meus horários, eu também vou falar um pouquinho mais para frente, eu tenho que ter um controle nos meus horários, não é porque eu estou em casa que eu vou dedicar o meu tempo somente para o trabalho, eu posso estar mais próximo da minha família, nos horários que eu estou trabalhando, eles precisam estar cientes que eu estou em horário de serviço também, né? Mas eu vou ter mais tempo e maior proximidade, porque no horário de almoço eu vou poder sentar com eles na mesa e fazer o meu almoço, ou mesmo durante as pausas, eu posso ter esse contato mínimo que seja, mas eu fico mais próximo deles e também tenho a possibilidade de ter práticas mais saudáveis, tanto visando o exercício físico, a minha saúde, quanto visando a minha alimentação também. Então, vou ter um tempo para ter hábitos mais saudáveis e pensar melhor aí na minha saúde. Vou ter mais independência profissional, vou ter mais aí, desculpa, liberdade profissional, né, de fazer aí as minhas atividades, maior independência na execução das minhas tarefas e mais privacidade também, quando está relacionado aí à minha rotina de trabalho. E tudo isso vai me trazer melhor qualidade de vida. Pode falar, Vanessa. Isso que você está colocando tem relação direta com a pergunta que fizeram, né? Se a ergonomia ela tem relação com o burnout em si, mas falando também sobre a questão de saúde emocional, né? Que foi muito do que você colocou sobre qualidade de vida, sobre a questão de estar com a sua família. Então, eu gostaria que você respondesse também essa questão. Exatamente. O burnout, né, é como se fosse um esgotamento, tanto físico quanto mental também, mais da parte mental. Então, quando a gente fala em trabalho, seja ele home office ou presencial, a gente está falando aí em procurar meios onde eu pense na saúde e na qualidade de vida do colaborador. Então, ergonomia e programas de qualidade de vida dentro da empresa estão totalmente ligados aí à questão emocional, à questão mental e à questão física também. Então, a ergonomia também entra nesse quesito aí, nessa questão. Bora? Vou continuar aqui. E eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas dicas que eu posso aí ter quando eu falo em home office ou quando eu falo também quando eu estou aí dentro da empresa, tá? Pensando um pouquinho em home office, algumas dicas que eu possa dar, algumas dicas e alguns bons hábitos também. Primeiro deles, quando eu penso em home office, a gente já pensa, vou levantar e vou direto para o computador. O ideal não é fazer isso, tá? O ideal é que a gente saia do modo cama e entre aí no modo escritório, né? Então, o que eu preciso quando eu penso em home office? Tanto quanto pensar em postura, eu preciso pensar também num ambiente mais organizado, um ambiente aí, a escolha do ambiente ela vai ser tão importante quanto eu manter uma boa postura. Então, quando eu penso aí em home office, eu penso em um local adequado, onde eu tenha mais privacidade, onde eu não tenha aí a questão família, né? Esse total acesso com a família. Se eu tiver um cômodo dentro de casa vazio, o ideal é que utilize esse cômodo, mas se não tiver, não tem problema, mas procure um local que você tenha maior privacidade, que você tenha também tomadas próximas, janelas, que você use aí a iluminação natural, que você use também a ventilação natural, não só pelo espaço e por não utilizar aí a iluminação artificial, mas também pensando que quando eu realizo uma pausa, eu posso olhar pela janela. Então, a gente também tem a questão da saúde ocular. Então, ficar muito tempo olhando para a tela de um computador, eu acabo, de forma involuntária, esquecendo de piscar. O piscar é a lubrificação dos nossos olhos. Então, só o fato de olhar para outro ambiente, olhar para outro local, olhar pela janela, ver a paisagem, eu já estou auxiliando nessa melhora aí da questão da saúde ocular.
e também ajudo e melhoro nas tomadas de decisões. Às vezes a gente fica olhando muito tempo para o computador, focado em só uma questão, e quando a gente realiza uma pausa, olha para tudo que tem à sua volta, a gente volta para aquela questão e consegue resolver rapidamente o que não estava conseguindo resolver anteriormente. Então, também tem essa questão. O que mais que eu preciso pensar também, né? Quando eu penso em uma janela, eu tenho alguns posicionamentos, tá? Eu não posso ficar de costas para essa janela, porque eu estou tampando o meu campo de visão. Então, eu estou diminuindo o campo de visão, eu estou fazendo sombra onde eu mais utilizo, que geralmente aí é a parte do teclado e do mouse. Quando eu falo de iluminação natural, não posso sentar de frente, porque vou estar olhando, né, a tela do meu computador, e a luz de fora também vai estar ofuscando a minha visão. Então, eu vou ter vai estar ofuscando a minha visão, a minha retina, eu vou ter esse problema com a visão, então não é o ideal. O ideal é que eu fique perpendicular a essa janela, então eu me posiciono de forma perpendicular. O ideal é que tivesse uma distância também, pelo menos de 1 metro a mais da largura, né, da altura, desculpa, dessa janela, mais ou menos. Então não é muito próximo, nem muito distante também. Então, quando eu falo aí em home office, como eu falei desde o início, importante também que eu crie uma rotina. Então, eu penso, eu levanto, eu tomo meu banho, eu visto uma roupa adequada que me dê a sensação de bem-estar, de relaxamento, e não aquela sensação de estou ainda deitada na cama, estou ainda no meu modo cama. Visto com uma roupa confortável, mas que se eu tiver aí alguma reunião, algum compromisso, eu estou com a roupa adequada para assumir esses compromissos. Tomo meu café da manhã e vou para o meu posto de trabalho, seja ele presencial, seja ele em home office. Então, eu preciso pensar aí em criar essa rotina, também criar a rotina das pausas. A gente, estando em home office, às vezes a gente acaba esquecendo, né, de alguns horários. Então, é importante também realizar pausas. A pausa, eu digo aí que é 70% do seu home office produtivo, do seu home office com qualidade de vida. Quando a gente realiza pausas, é importantíssimo, seja para beber uma água, seja para ir ao banheiro, ou mesmo aí para levantar e fazer um alongamento. O fato de levantar, você descansa a musculatura da postura sentada, levanta e recruta outras musculaturas e depois consegue voltar e sentar corretamente novamente. E isso diminui bastante uma sobrecarga que você possa vir a ter aí em todo o seu corpo, em toda a sua musculatura, diminui bastante a questão fadiga. Então, sim, pode falar. Ah, legal, Mari. A gente escuta muito, né, todas essas orientações e, assim, se eu tiver um posto de trabalho totalmente adequado, mas não pensar nessas questões, funciona falar de ergonomia ou não? Eu vou continuar sentindo dores, a questão emocional continua, como é que é isso? Me conta um pouquinho. Como eu disse, né, as pausas, eu digo que elas 70% dos benefícios que você vai ter da diminuição dos desconfortos, eles estão relacionados às pausas. Por quê? Quando eu sento corretamente, eu estou recrutando algumas musculaturas na postura sentada, lembrando também que o nosso corpo, ele foi criado para postura em pé, e a gente passa maior parte do nosso tempo sentado. Quando eu estou na postura sentada, de forma incorreta, eu gero uma sobrecarga muito grande para a coluna, eu recebo sobrecarga, eu diminuo o espaçamento, né, aquele líquido que eu tenho entre as minhas vértebras, que servem como amortecedor das minhas vértebras, então eu tenho essa compressão das vértebras, eu diminuo esse líquido que eu tenho, né, essa borrachinha.
Então, o ideal é que mesmo, e eu digo que é humanamente impossível você passar o home office inteiro, o seu turno de trabalho inteiro na mesma postura correta. É humanamente impossível falar em postura correta o tempo todo. Então, durante aí, o meu dia, o meu home office, a gente vai procurando outras posturas, porque a nossa musculatura fadiga. Então, é quando eu procuro outras posições, geralmente é onde eu preciso realizar as pausas. Então, mesmo que eu esteja sentado corretamente, ficar o tempo todo não adianta, eu não vou conseguir manter essa postura, eu preciso realizar pausas, pensando nessa carga emocional também, diminuir essa carga emocional, olhar outros ambientes, mudar um pouquinho o foco para conseguir voltar aí ao trabalho de forma mais adequada, de forma mais produtiva também. Com certeza. E um ponto que me perguntaram, né, é sobre a questão de como convencer o gestor que pausa é muito importante. E aí você respondeu na sequência falando que realmente isso tem uma relação direta com a nossa produtividade, né? Então, de repente, você falou até dessa questão de não estar conseguindo produzir algum relatório e voltando da pausa te dá aquela luz. Então, realmente, pessoal, muito importante fazer essa pausa e você mostra na seu bem-estar, na sua saúde emocional, no seu produzir. Nós temos a questão fisiológica, né? Nós temos essa questão fisiológica também, então o corpo necessita das pausas. Sim, e o pessoal está falando também que a pressão versus a produtividade e a pausa não combinam. Mas é justamente o contrário, né? Se você fizer a pausa, você consegue produzir até num tempo maior do que se você não tivesse parado, estivesse com a mente sobrecarregada, com o corpo. O que a gente fala em relação à pausa é de 8 a 10 minutos, tá? Não é uma pausa que você vai ficar 30 minutos ali parado, não. É uma pausa ativa, tá? O que eu posso pensar também, tá? Se está muito corrido, eu posso fazer uma pausa e atender um telefone na postura em pé. Então, eu mudo essa posição. Então, está muito corrido, atende o telefone em pé, não tem problema. Mas pensando em relação à pausa, a gente fala de 8 a 10 minutos, o ideal para que o nosso corpo descanse, e depois eu consiga sentar corretamente novamente e também consigo descansar aí na parte da questão mental, consigo aí voltar e ser mais produtivo. E o pessoal também está perguntando se existe, à luz da lei, alguma orientação com relação a isso, de questão de pausas durante a atividade laboral. Não entendi a sua pergunta, desculpa. Estão perguntando se existe alguma lei específica a respeito das pausas. Não existe lei, tá? Não existe. Existe lei na questão de operadores de telemarketing. E aí tem uma pausa, não é uma lei, tá? Desculpa, mas é uma orientação. Assim como a ergonomia, assim como a NR17, é uma orientação que a ANR dá na questão de telemarketing, de teleatendimento, tem essa pausa, uma pausa obrigatória. Mas na questão aí, home office, trabalho, não tem uma lei que fale que é obrigatório durante a rotina de trabalho você realizar pausas, mas tem diversos estudos, diversos artigos e também autores que falam sobre as pausas. Um dos mais aí comentados é o Okra, que a gente trabalha em ergonomia, e ele fala em relação às pausas, pausa ativa, e ele entra aí como um fator, ele é um programa, né, que a gente utiliza, e ele é um fator de diminuição dos riscos de lesões durante a rotina de trabalho. Ótimo, obrigada. Perfeito, dando prosseguimento, né, falando um pouquinho também, é importante que eu me vista de forma como eu estivesse indo para a empresa, também legal fazer um checklist, então colocar prioridade nas suas tarefas, para que você não acumule muitos projetos sem finalizar. Então é legal aí
que você se concentre nas suas tarefas, então priorize, né, o que precisa ser entregado, o que você precisa fazer, para também não cair no esquecimento, pensando sempre aí na questão da nossa saúde mental, porque às vezes acontece de a gente esquecer e é coisa do nosso dia a dia mesmo. Então, e respeitar os seus limites, né? Como eu falei, o fato de trabalhar mais não vai fazer com que você trabalhe melhor. O importante é que no final você entregue o melhor, não que trabalhar mais não é sinônimo de trabalhar melhor. O que vai importar aí é o que você entrega no final do seu dia. Ficar sempre atento às suas posturas e voltando à questão pausa, ela é importantíssima, ela é 70% dos benefícios que você vai ter dentro do seu home office ou mesmo do seu trabalho em si, do seu dia a dia. Mais algumas dicas, tá? A gente falou da questão família, né? Eu estou em casa, mas não é por estar em casa que eu não estou em horário de serviço. Então, minha família precisa estar ciente que eu tenho algumas reuniões, que eu tenho serviço. Então, eu estou em casa, mas eu estou em horário de trabalho. E tenho aí que cumprir as minhas demandas. Quando eu falo também aí em fugir de tentações, estou falando em relação à família e também em relação à TV, ao celular. Então, redes sociais, deixar para depois aí do seu horário de trabalho, televisão, o ruído, ou mesmo a TV, o conteúdo, ela é prejudicial, pode tirar um pouquinho aí do nosso foco, atrapalhar. Se você gosta de trabalhar escutando música, ok, desde que o ruído da música não atrapalhe também, não te atrapalhe. Como eu falei também, trabalhar sempre priorizando aí, mantendo foco, organização e dedicação, pensar sempre que você está trabalhando sim, mas não é porque você está em casa que o seu tempo ele vai ser totalmente aí, vai estar totalmente relacionado ou ligado ao seu trabalho. Então, você precisa tirar um tempo para você também, cumprindo sempre o seu horário de trabalho. Beber água, pensar na sua hidratação, na sua alimentação. Algumas pessoas trazem garrafinhas de água, isso tem o pró e tem o contra. Quando eu tenho uma garrafinha de água próximo, eu posso esquecer das questões pausa. Então, ou se eu não tenho uma garrafinha, eu posso não fazer a pausa e não beber água. Como eu falei, em relação à pausa, às vezes acaba no esquecimento. Então, por que não pegar o seu celular e colocar para despertar, nem que seja para realizar pausa, horário do almoço, para não acabar esquecendo de manter a sua rotina, de ter essa rotina, de cumprir, né, com o seu dia a dia também. E os alongamentos, que o trabalho de força junto aí com o trabalho de flexibilidade, ele ajuda a manter por mais tempo a questão da postura sentado de forma ideal, de forma adequada. Quando a gente fala também em postura sentado, a gente pensa aí que é uma postura ideal, que eu estou sentado e estou aí da melhor forma possível, porque é menos cansativa. Mas por longos períodos, a postura sentada, ela pode prejudicar os meus tendões, ela pode prejudicar os meus ligamentos, pode prejudicar também a minha flexibilidade e pode gerar um maior desconforto, pode gerar uma maior fadiga durante aí o meu dia a dia, principalmente se eu tenho posturas inadequadas, principalmente se eu tenho uma cadeira, um mobiliário que não é o mais adequado possível. Então, o que eu preciso pensar adequar, né, trazer o mais correto do mais confortável. Então, trazer conforto para o meu dia a dia. E eu até coloco uma frase no final que eu falo que vive mais quem fica em pé, porque realmente a gente pensa que o nosso corpo ele foi feito para ficar na postura sentada, mas na verdade o nosso corpo postura em pé e em locomoção. Aqui eu tenho um pequeno gráfico que ele mostra as posturas, né?
O ideal é uma postura que gera, ideal não, que gera menor sobrecarga, é uma postura deitada. Só que quando eu estou deitada, eu não estou recrutando nenhuma musculatura e não estou trabalhando essas musculaturas também. Então, eu não conseguiria ter outras musculaturas trabalhando, eu não conseguia fazer outras atividades. Então, ela gera menor sobrecarga, mas não é a postura ideal. E aí, quando eu falo em postura em pé, a segunda, né, que vai gerar menor sobrecarga, mas que vai te deixar aí se locomover e trabalhar a sua musculatura, fortalecendo ela. Quando eu tenho posturas em pé, com carga ir inadequada, eu aumento muito a sobrecarga sobre a coluna, e postura sentada de forma inadequada, eu também aumento muito a sobrecarga na coluna. Continuando, falando um pouquinho sobre postura sentada. Vanessa, alguma questão, alguma pergunta? Não, não, por enquanto tá tranquilo, o pessoal tá entendendo tudo bem. Perfeito. Então, eu vou prosseguir, tá? Falando um pouquinho da postura ideal, postura sentado. Então, quando eu falo em postura, o que é o ideal? Depois, mais no final, eu vou mostrar aí o meu posto de trabalho. Ele também não é o ideal, ele também não é o mais adequado, mas eu posso fazer algumas adaptações para tornar esse posto de trabalho mais confortável, tá? Então, falando em postura, tanto em escritório quanto em home office, o ideal é que eu sente e tenha os meus 2 pés com total apoio do chão. Quando eu sento e não consigo apoiar os meus pés no chão, eu preciso de um apoio dos pés, tá? Quando eu falar em adequações, né, adaptações, eu vou falar da caixa de sapato, que eu também posso utilizar. Então, eu preciso sentar e ter os meus 2 pés com total apoio do chão, angulação do meu joelho, ela fica em 90 graus em direção ao meu quadril, 120 graus em relação aos meus tornozelos, tá? Então, eu não fico num ângulo retinho em relação ao meu joelho e tornozelo. Eu posso dar um pequeno passo à frente, tá? Tudo isso para manter o fluxo sanguíneo, para manter o meu retorno venoso. Quando eu sento em posturas inadequadas de membros inferiores, eu estou diminuindo aí o meu retorno venoso, eu estou diminuindo, comprimindo musculatura, diminuindo a minha circulação sanguínea. Eu vou falar um pouquinho também mais para frente. Então, quando eu sento os 2 pés no chão, joelho flexionado, eu não posso ter aí compressão da musculatura posterior, seja ela pela cadeira, ou seja ela também por eu sentar e não conseguir apoiar os pés no chão e os meus pés ficarem ali sem apoio. Também não posso estar com o joelho num ângulo maior de 90 graus em relação ao quadril, porque eu vou estar tendo uma anteriorização da patela, e isso vai estar gerando uma sobrecarga, né, sobre a minha patela, sobre a minha rótula, também vai estar sendo prejudicial para o meu joelho e também vai estar sendo prejudicial para a minha coluna, porque quando eu sento, eu preciso sentar sobre os ossinhos que eu tenho ali no final do glúteo, começo da perna, que são os meus isquios, tá? A gente fala aí sentar sobre os isquios, a gente escuta muito sobre isso. Então, sentar sobre os isquios, se você não consegue achar eles, senta e apoia as suas 2 mãos ali no seu glúteo, no final. Quando você sentou sobre as suas mãos, sentiu aqueles ossinhos, mexeu um pouquinho, sentiu os ossinhos, esses são os isquios, sobre eles que eu devo sentar. Por quê? Quando eu sento sobre eles, eu mantenho a curvatura natural da minha coluna, e toda a sobrecarga que eu recebo diariamente, todos nós recebemos sobrecargas externas, elas vão recair sobre os isquios, que vão manter aí essa sobrecarga, que vão manter essa postura e não vão sobrecarregar principalmente a nossa coluna lombar. Então, é importantíssimo sentar sobre eles para manter a sua curvatura natural. Sentei sobre eles, mantenho a minha coluna totalmente apoiada no apoio das costas, num ângulo de 120 graus também. Eu não posso deixar a minha cadeira retinha, o apoio das costas. Quando eu tenho uma cadeira retinha, eu não mantenho a curvatura natural da minha coluna, e eu também sobrecarrego, eu comprimo a região anterior do meu corpo, os meus órgãos internos, eu sobrecarrego eles. Por isso que é importante, isso vai gerar certo desconforto. Importante sentar e ter uma leve inclinação da sua cadeira, para que você tenha aí livre movimentação, né, também
dos seus órgãos internos, da funcionabilidade deles e a manutenção da sua postura. Sentei corretamente, coluna totalmente apoiada, cabeça, cervical, postura neutra, tá? Então, o ideal para eu manter uma postura neutra da minha cervical é que o meu monitor, a tela, tirando a moldura, fique numa angulação não, fique na mesma linha dos meus olhos, tá? Então, pensando aí em topo da tela, início da minha tela, linha dos meus olhos. Antigamente era no meio, mas era para aquelas telas de tubo, aquelas telas redondas. Hoje não, para você ter um campo ideal de visão, o ideal é que você sente e deixe aí a tela do seu monitor na linha dos olhos. Se eu tenho um notebook, eu preciso aí de um apoio, ou mesmo de livros para trazer na altura dos meus olhos. E quando eu falei notebook, necessariamente eu preciso de material auxiliar, que seria o meu teclado e o meu mouse. Eu não posso subir o meu notebook e deixar as minhas mãos lá no alto para digitar, tá? E quando eu falo em monitor sem regulagem, eu também posso fazer essas adaptações. Distância, mais ou menos um braço com mão espalmada, tá? Depois eu vou demonstrar para vocês. Mais ou menos 50 a 70 centímetros, um braço com mão espalmada. Meus ombros relaxados do lado do corpo, braço também do lado do corpo. Preciso pensar no meu cotovelo flexionado no ângulo de 90 graus, e essa flexão vai deixar o meu antebraço no mesmo alinhamento da minha mesa. Então, quando eu falo aí em postura, em posição dos antebraços, mesmo alinhamento da mesa, com os ombros relaxados, com meu punho na postura neutra, na posição neutra, sem fazer desvios de punho, principalmente quando eu utilizo o mouse, que geralmente eu utilizo o mouse e faço o movimento de desvio de punho. O ideal é que eu segure mouse e faça o movimento com o antebraço, tá? Para não ter esses movimentos de flexão e desvios do meu punho. Deixo o antebraço totalmente apoiado. Eu tenho aquelas almofadinhas, né? Que eu uso o mousepad com aquela almofadinha. Geralmente eu não indico, tá? Porque eu tenho uma leve compressão da musculatura quando eu utilizo, eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo. Algumas pessoas, elas estão acostumadas a utilizar. O que eu posso fazer? Fazer adaptações. Então, eu inicio 1 hora trabalhando com o mousepad, com a almofadinha, né? Com apoio. E 1 hora sem, até que eu consiga aumentar esse tempo e consiga tirar. Assim também como utilizar o teclado sem aqueles pezinhos, então eu utilizo o teclado embaixo. É difícil, mas são tudo adaptações. O nosso corpo ele se acostuma a uma postura, isso não quer dizer que esteja certo. Às vezes, quando a gente troca, né, muda essa postura, a gente sente certo desconforto, mas é por estar gerando, né, essa mudança no nosso corpo, e isso você precisa pensar a longo prazo, precisa pensar em gerar menor desconforto, menor sobrecarga para sua musculatura, para suas vértebras, para suas articulações. Então, não quer dizer que mudar a postura, trazer a postura mais adequada e gerar desconforto, você vai estar fazendo errado. Não. Nosso corpo ele se acostuma e a gente precisa aí mudar essas posturas. Então, eu deixo aí, sim. Quanta informação interessante, eu já estou vendo aqui, eu tenho um monte de coisa para adaptar. Mas falando um pouquinho do slide anterior, chegou um pouquinho depois uma questão de que alguns postos de trabalho agora eles estão adaptados com aquela mesa que sobe e a pessoa consegue trabalhar em pé. É legal essa prática ou não? Precisa fazer as pausas também com relação se você opta por esse estilo de trabalho? Como é que funciona? Em relação às pausas, nada muda, tá? Em relação às pausas, eu também preciso fazer pausas, independente da postura que eu estou. Pausas, como eu falei, o nosso corpo, ele foi feito postura em pé, ok, estamos, mas e a locomoção? Eu preciso locomover, eu preciso ativar a minha musculatura, eu preciso ativar a minha circulação sanguínea. Fazendo a locomoção,
eu estou fazendo isso. Então, posto de trabalho em pé existe também, tá? Mas eu preciso pensar em gerar menor sobrecarga também. Eu não vou conseguir ficar na postura em pé e o tempo todo ali tá retinho. Geralmente a gente faz aquela postura que eu falo de esperar ônibus, né? Esperar o transporte, a gente acaba sobrecarregando uma das nossas pernas. Então, quando eu falo em postura em pé, o que eu posso fazer para alternar posturas? Ter também uma caixa de sapato ou qualquer outro material para ir aí durante a minha rotina apoiando um dos pés, né, alternando um e outro e manter também os dois pés no chão. Então eu preciso sim alternar posturas, eu preciso sim realizar as pausas mesmo estando na postura em pé e também preciso pensar em gerar menor sobrecarga, principalmente para essa região que acumula bastante tensão. Então é necessário também. Tá bom? Legal, obrigada. Legal. Prosseguindo um pouquinho, tá? Falando aí mais um pouquinho nessas questões, algumas figuras que desculpa, voltou? Foi. Que exemplificam, né, o que eu falei da questão da circulação sanguínea, quando eu coloco os pés mais para trás, quando eu sento em cima da perna, todos eles eu estou diminuindo o meu fluxo sanguíneo. E quando eu falo em fluxo sanguíneo, eu também estou falando em membros inferiores, no retorno sanguíneo, que é a panturrilha, né, ela é considerada, o músculo da panturrilha é considerado o nosso segundo coração. Então, quando eu falo em panturrilha, a musculatura contrai e ajuda aí no retorno venoso, no sangue que faz essa troca gasosa, no sangue que é bombeado para o coração. Então, é importantíssimo que eu tenha aí uma mesa que tenha livre movimentação das pernas, que realize também as pausas durante a minha rotina e que sente numa postura que eu não tenha compressão da musculatura posterior. Aqui tem uma figura, né? Figuras mostrando a postura ideal, quando ele senta e não tem o apoio dos pés, né? Ele usa um apoio dos pés para manter os dois pés com total apoio do chão. Outra coisa também, pensando em posto de trabalho e carro, tá? É como se a gente fizesse todas as adaptações. Quando você pega um carro que não é seu, é de alguém mais alto ou mais baixo, você precisa mudar ali, nem que seja o espelho, ou colocar um pouquinho a cadeira mais para trás, também o banco, desculpa, mais para trás. Mesma coisa quando eu utilizo um salto alto, tá? Então, as mulheres utilizam salto alto. Quando utiliza, precisa pensar novamente na posição dos seus joelhos, ângulo de 90 graus em relação ao quadril, precisa adaptar novamente, precisa corrigir essa postura, tá? Ou os homens aí também, quando utilizam um sapato com um salto um pouquinho maior, e se você tem aí uma elevação, né, da questão do seu joelho, ou quando você tem aí um sapato mais baixo que comprime, a cadeira comprime a região posterior, você precisa novamente adaptar a sua postura, é como utilizar o carro de outra pessoa, precisa fazer essas mudanças quando você tem aí algum sapato diferente, tá? Aqui ele mostra o joelho dele, ele tem anteriorização e outra ele está em compressão da musculatura posterior, e a mesma coisa aqui quando ela senta e não consegue aí apoiar os pés no chão. Um pouquinho aí do monitor sempre à frente, tá? Então, quando eu falo em monitor, se eu utilizo dois, o que eu mais utilizo é na frente, o que eu utilizo menos, ele fica lateralizado. E quando eu vou olhar para esse monitor que está na lateral, eu faço o giro do meu tronco, do eixo do meu corpo. Eu não faço somente o giro da minha cervical para não sobrecarregar também essa musculatura. Então, além do alinhamento dos olhos, distância de 50 a 70 centímetros, o que eu mais utilizo é sempre a frente, tá? Assim também como o meu teclado e o meu mouse, os dois alinhados, eu não posso usar o mouse mais para frente, eu preciso pensar na angulação do meu cotovelo, 90 graus, ele estar apoiado do lado do meu corpo, assim também como o ideal é eu apoiar os meus antebraços na minha mesa de trabalho, tá? O ideal é que eu apoie, quando eu falo em mesa de trabalho também, em home office, o ideal são mesas de madeira.
Quando eu utilizo uma mesa de vidro, tem a questão de segurança, que não é ideal. E quando eu utilizo uma mesa gelada, eu também diminuo aí a circulação para as minhas regiões periféricas, né? Para os meus dedos, para o meu punho. Então, o ideal é aquela mesa de madeira que eu não tenho aqui na Viva, para não comprimir a minha musculatura e não diminuir a minha circulação sanguínea. Como eu falei, né, aqui, o único erro aqui é os pezinhos levantados do teclado, que o ideal é embaixo, para não ter essa flexão do meu punho, tá? Por menor que seja, eu tenho, se a gente vai gerar menor sobrecarga para o nosso corpo e principalmente para onde eu mais utilizo, que são as mãos, os punhos, eu preciso pensar aí em gerar menor sobrecarga. Então, baixo, com o punho apoiado na sua mesa de trabalho, fazendo a digitação, e como eu falei, evitar os movimentos de desvio de punho e fazer com o braço inteiro. Falei um pouquinho aí sobre as adaptações, né, e o que eu posso fazer, colocar aí... Posso usar toalha, posso usar almofada, posso utilizar uma caixa de sapato. Eu vou finalizar aqui a apresentação para que eu possa mostrar o meu posto de trabalho para vocês rapidamente e as adaptações que eu posso fazer, tá? Aí eu vou pedir aí licença rapidamente para a gente falar dessa questão. Deixa eu parar aqui. Muito bem. Muito bem. Eu vou mudar um pouquinho a câmera, tá? A posição, para eu poder mostrar para vocês o meu posto de trabalho, que também não é o mais adequado e ideal, mas é o que eu consigo aí trazer para a minha realidade. Todos conseguem ver? Sim, Mari, tá dando para ver direitinho. Muito bem. Meu posto de trabalho é no meu próprio quarto mesmo, tá? Mas aqui eu tenho total privacidade, eu também tenho uma janela que eu utilizo para ter também essa questão da paisagem e também gerar menor sobrecarga. A minha cadeira, ela é uma cadeira de madeira, tá? Quando eu tenho uma cadeira de madeira, eu tenho aí um desconforto para a região do meu glúteo, da minha perna também, então eu tenho esse desconforto nessa região e também tenho aí uma circulação, né, uma ventilação um pouquinho menor, então uma transpiração. Então, o que eu posso fazer para adaptar? Eu posso utilizar uma almofada no assento e posso utilizar uma almofada também no apoio das costas. Se for difícil, eu posso até amarrar essa almofada, tá? Para deixar ela mais aí presa na sua cadeira. Então, o que eu posso utilizar também quando eu falo aí, quando eu tenho uma cadeira com assento muito grande, que comprime a região aqui posterior do meu joelho, que está comprimindo aí a minha musculatura, eu posso utilizar também aqui nas costas, para que eu consiga um pouquinho mais para frente e não tenha esse contato, né, da borda da minha cadeira, que o ideal é uma borda arredondada e um tecido, né, uma cadeira de tecido, para que eu não tenha essa compressão nessa região posterior e o tecido para ter melhor ventilação também. Então, eu sento, deixa eu ir um pouquinho mais para trás, eu sento com os dois pés, com total apoio do chão. Penso na angulação do meu joelho em relação ao meu tornozelo. 120 graus, mais ou menos. Quando eu deixo muito para trás, anteriorização da patela, estou comprimindo a região posterior. A gente costuma sentar em várias posições. Quando eu sento cruzando a perna, eu não sento sobre os meus isquios, eu não mantenho a curvatura natural da minha coluna. E também aí sentar em cima da perna, eu também estou diminuindo a minha circulação sanguínea. Então, o ideal, os dois pés com total apoio do chão. Se eu sento, não alcanço, eu coloco uma caixa de sapato, faço uma adaptação colocando uma caixa de sapato e aí vejo a angulação do meu joelho. No meu caso, eu não preciso, tá? Aqui eu ficaria numa angulação maior que 90 graus em relação ao meu quadril. Anteriorização da patela, maior sobrecarga também na região, diminuindo a minha circulação sanguínea. No meu caso, eu não preciso, tá? Mas é uma adaptação que eu poderia fazer. Deixa eu deixar aqui para não cair. Então, sentei corretamente. Posso sentar sobre as minhas mãos para sentir os meus isquios,
Sentei sobre os isquios, mantive a curvatura natural da minha coluna, deixo ela totalmente apoiada na cadeira, lembrando que eu tenho uma leve inclinação, então ela não é totalmente retinha. Também aí, deixo o meu tronco o mais próximo da minha mesa de trabalho, se eu tiver uma mesa ideal para isso, tá? Então, eu ficaria o mais próximo, mais ou menos aí, pensando uma mão de distância entre o seu abdômen e a sua mesa, tá? Se você tem uma mesa com espaçamento bom. No meu caso, eu não tenho. E quando eu tenho uma mesa que eu não consigo apoiar os meus antebraços nela, eu uso prolongamento, né? Como prolongamento da mesa, eu utilizo o apoio dos meus braços, tá? Então, o apoio do braço eu utilizaria como prolongamento da mesa na mesma angulação para ter o apoio no meu antebraço, se eu não consigo apoiar na mesa, que é o meu caso. Deixa eu pegar aqui o teclado. Muito bem. Se eu não tenho uma almofada, eu posso fazer uma adaptação com uma toalha também, tá? Então, aqui pensando um pouquinho no seu monitor, já pensamos na nossa postura, a cabeça sempre alinhada. Se eu utilizo o notebook, como eu falei, eu preciso do mouse e do teclado. Se eu não tenho, mantém o seu mouse, mantém o seu notebook na mesa, não é ideal. Mantém sempre alinhado a sua cervical para gerar menor sobrecarga também sobre ela e utiliza lá embaixo o seu notebook, tá? Mas se você tem como notebook no alinhamento dos olhos, então desenhe uma linha imaginária no topo da sua tela. Você pode fazer adaptações colocando livros para chegar no ideal. Olhando sempre à frente, se utilizasse outro monitor, né, mais do lado, fazendo o giro do tronco, então utiliza a sua cadeira de rodinhas para fazer esse giro. A mesma coisa também quando você vai levantar, tá? Utiliza a sua cadeira de rodinhas para empurrar a cadeira e fazer aí o movimento no eixo, né? Movimentar o seu tronco inteiro com a cadeira para você levantar e sair aí para o lado que você vai levantar. Então, continuando, postura do braço, mais ou menos um braço com mão espalmada, ou de 50 a 70 centímetros. Quem utiliza, tá? A almofadinha lá, o mousepad, ou mesmo aí o apoio do braço, e não tem esse apoio, pode pegar uma toalha pequena mesmo, e aí faz ela como o apoio do seu punho. Mas como eu falei, para pessoas que não têm cisto, que não têm nenhuma patologia, não tem nenhum desconforto dessa região, não é necessário usar, tá? Se você já tem, não vai jogar fora, claro. Pega aquele seu mousepad e só vira aquela almofadinha. Às vezes a gente sente algum desconforto nessa região e pode estar sendo por essa compressão que a gente tem, além aí de não estar mantendo, não estar, né, mantendo o seu punho na postura neutra. Então, a angulação, linha dos ombros, altura, meu antebraço, cotovelo, 90 graus, alinhamento da mesa. O ideal é que eu tivesse o meu antebraço apoiado na mesa de trabalho, tá? Mais ou menos aí pensando de 4 a 5 dedos de distância da mesa para o seu cotovelo, tá? Então, eu não posso aí, né, não devo apoiar o meu cotovelo na mesa. E quando eu falo de chegar mais próximo da mesa, é para evitar que eu faça as posturas cifóticas. Assim também como a angulação, né, o nível aqui do seu monitor para evitar movimentos tanto para olhar o monitor, para olhar o seu notebook. Também quando eu utilizo o celular, tá? Geralmente a gente utiliza celular. Aqui embaixo tem a síndrome, né, a famosa síndrome do pescoço de texto. Quando eu aumento a angulação da minha cervical, eu posso aumentar aí até em 60% a sobrecarga, né, que eu venha a ter na região da minha coluna cervical. Então, quando eu tenho outras posturas para minha cervical, nossa cabeça ela pesa aí em torno de 5 a 6 quilos. Quando eu faço outras angulações, eu posso estar até aumentando 1 quilo a mais de sobrecarga na região da minha cervical. Então, o ideal, quando eu utilizo o celular sempre à frente, utilizo os 2 dedos, assim também quanto o mouse, quando eu estou utilizando, não utilizar sempre
aquele rolinho, né, da tela, utilizar também o rolinho aqui que você tem no seu teclado, assim também como alternar as mãos que você usa, tá? Não utilizar somente uma das mãos, pelo menos a cada 2 horas, utilizar em uma mão e outra mão para não gerar essa sobrecarga somente em uma mão. Quando eu falo aí de telefone para atender, o ideal é que eu atenda o telefone na mão não dominante, segure e deixe a mão dominante se você precisar anotar ou utilizar o teclado, tá? Não fazer o movimento de segurar o telefone com o seu ombro. Eu vou estar gerando uma sobrecarga de um lado, mas mudar não vai auxiliar também. Então, eu preciso segurar esse telefone para não gerar essa sobrecarga na musculatura e, além de não gerar sobrecarga na musculatura, preciso pensar também que eu tenho vasos sanguíneos, irrigação sanguínea na região do meu pescoço, e quando eu faço esse movimento, eu estou diminuindo essa irrigação sanguínea. O que eu tinha para falar sobre o meu posto de trabalho é isso. Agora eu vou deixar um tempinho curto para perguntas, fico à disposição para respondê-las e agradeço aí por esse tempo, por esse período que vocês tiraram aí para escutarem, para entenderem essa questão. Mari, foi ótimo. Nossa, tem um monte de coisa para adaptar aqui que eu aprendi. Eu estava querendo fazer junto aqui, só esperando terminar aqui, eu já vou adaptar algumas questões. O pessoal está mandando alguns feedbacks super positivos, parabenizando por você não ter usado uma cadeira gamer para mostrar, né? Está realmente mostrando a realidade e aquilo que a gente precisa. Foi super didático. Vai melhorar muito a nossa qualidade de vida. Eu falo que eu aprendi muito hoje também, então o nosso agradecimento mais uma vez de toda a equipe Alper, parabéns e a gente fica à disposição. Realmente o pessoal está mandando muitos feedbacks positivos aqui no nosso chat, viu? Muito obrigada. Bom. Eu que agradeço. Outra coisa também, a gente tem as redes sociais da Maratona, tá? Maratona Qualidade de Vida. Tem até um slide, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vocês podem entrar, tá? Vocês podem visualizar, lá tem muito mais conteúdo, não falando só sobre ergonomia, mas fala também aí sobre outros, fala sobre alimentação, fala também, deixa eu ver se passou, fala também aí sobre a questão de exercícios físicos, deixa eu ver se foi. Tá no vídeo, né? Tá no vídeo. O vídeo geralmente trava um pouquinho. Mas se não for, a gente tem as redes sociais, tá? Maratona QV. Não, o vídeo. Agora foi. Então, a gente tem aí as redes sociais, lá tem bastante conteúdo também, vídeos, informações de alimentação, de relaxamento, meditação também. Vocês podem aí procurar as redes sociais da Maratona, e eu fico à disposição também, qualquer dúvida que ocorra, né, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter mais para frente também, tá bom? Excelente, Mari, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por toda a participação, e é isso, parabéns por mais uma edição do nosso Web em Alper, e a gente fica à disposição. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a todos.